Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com a exploração das empresas. Primeiramente, vamos executar o código np unique conexões company. Esse é o atributo que indica o nome da empresa que cada uma das conexões trabalha. Podemos fazer um return counts igual a true. Dessa forma, nós teremos a lista das empresas juntamente com a contagem, quantas pessoas trabalham em cada uma dessas empresas. Nota que nós temos uma quantidade bem grande de empresas e aqui nós podemos observar a quantidade de pessoas. Por exemplo, na primeira empresa, uma pessoa, só uma pessoa. Podemos observar os maiores números. 3 pessoas trabalham nessa determinada empresa, 5 pessoas trabalham nessa outra empresa e assim por diante. Porém, essa visualização ela acaba sendo um pouquinho ruim, pois nós não conseguimos associar as empresas juntamente com as pessoas que trabalham nela. Portanto, vamos fazer algumas melhorias para nós termos uma visualização mais interessante. Vamos visualizar quantos registros nós temos na base de dados de conexões. São 624 usuários. E agora nós podemos visualizar quantas empresas únicas nós temos. np.unique conexões, passamos o atributo company. Existem 624 usuários que trabalham em 570 empresas. Vamos agora gerar um gráfico para nós mostrarmos a empresa juntamente com a quantidade de pessoas que trabalham em cada uma das empresas. Geramos um histograma, que o histograma vai fazer essa contagem, e passamos conexões, atributo company, e vamos visualizar o gráfico. Gráfico.show, aqui ficou um erro. Rodamos novamente. Agora sim nós temos um gráfico que vai mostrar o nome das empresas juntamente com a quantidade. Por exemplo, esse pico alto, veja que nós temos a quantidade de 5 pessoas que é no Itaú Unibanco. Esse outro pico, 3 pessoas trabalham na empresa Sensor Web. Nós podemos, inclusive, fazer um zoom somente nessa parte para nós termos os dados mais detalhados. Temos o Itaú Unibanco, Ambev, temos 2 pessoas, Altran 2 pessoas, Sensor Web 3 e todas essas outras barras indicam somente uma pessoa. Porém, essa visualização não é a mais adequada, pois fica difícil você visualizar a quantidade de pessoas por empresa pelo fato de que nós temos muitas empresas. Vamos gerar um outro gráfico, que é um dos gráficos mais interessantes. Criamos a variável gráfico novamente, px, e esse gráfico é chamado de TreeMap. Vamos passar as conexões e temos esse outro atributo path, que é como que você quer fazer o agrupamento dos dados. Passamos company e vamos visualizar o gráfico. Gráfico.show, executamos e note que nós temos um gráfico bem interessante que vai mostrar várias caixinhas e quanto maior a caixinha, mais pessoas trabalham nessa empresa. Por exemplo, note que no Itaú Unibanco temos 5 pessoas, Autônomo 4 pessoas, Hotmart 4, TOTS 4, GAVB 3, Invilia 3, Sensor Web 3, Stefanini Brasil 3, Stone 3 e assim por diante. Notem que aqui nós temos as empresas que possuem 2 conexões e todo o restante do gráfico são empresas que possuem um funcionário, considerando essa nossa base de dados das conexões. Dessa forma fica muito mais fácil para você visualizar quais são as empresas que mais estão relacionadas com o seu perfil. Nós podemos passar parâmetros adicionais. Eu vou colocar o position, que é o cargo. Executamos novamente e perceba que no Itaú Unibanco
ele gerou umas outras caixinhas aqui dentro, Autônomo também, Hotmart também. Se nós clicarmos em Itaú Unibanco, ele gera um outro gráfico aqui dentro, e se você chegar em cada uma dessas caixinhas, perceba que em Labels nós temos analista de validação de modelos de risco de crédito, engenheiro de software, estágio em desenvolvimento de software, Client Risk e, por fim, temos gerente de qualidade de software. Ou seja, esses são os cargos das pessoas que trabalham no Itaú. Se nós clicarmos aqui em cima em Itaú novamente, ele volta para a visualização original. Vamos visualizar autônomo, temos o próprio autônomo, analista de dados, desenvolvedor web, desenvolvedor de aplicativos. Vamos agora para a próxima empresa, como por exemplo na Hotmart. Perceba que nós temos 2 cientistas de dados, ele já faz esse agrupamento para as mesmas profissões, analista de estratégia de negócio e Data Science Manager. É bem interessante esse gráfico que você pode visualizar mais detalhes sobre cada uma das profissões dentro de cada uma das empresas. Nós podemos abrir também empresas que têm somente um funcionário nessa base. Por exemplo, Cotabest possui um cientista de dados. E nós também podemos visualizar o nome das pessoas. À medida que você vai adicionando elementos nesse parâmetro do gráfico, ele vai adicionando novos agrupamentos. Vamos colocar o nome das pessoas. Dessa forma é possível você identificar quais são as pessoas que possuem determinados cargos e que trabalham em determinadas empresas. Vamos abrir novamente o Itaú, que fica bem interessante que nós temos essas caixinhas com o nome da pessoa. A Alicia Green é analista de validação de modelos, o Kristen Navarro é o Client Risk, o Matthew Aguiar é engenheiro de software, Jason Terry é o estágio em desenvolvimento e o Mark Schmidt é gerente de qualidade de software. E se você abrir cada uma dessas pessoas, você pode colocar mais dados. Se você, por exemplo, explorar a documentação dessa função, é possível você, por exemplo, colocar o currículo da pessoa. Porém, nós não temos essa informação disponível na base de dados. Seria interessante, caso você queira fazer algum outro tipo de experimento, no final você coloca mais dados sobre a pessoa. Clicando nesse primeiro link, nós voltamos um nível, voltamos outro nível e voltamos para o gráfico original. Vamos abrir o Hotmart. Perceba que ele faz o agrupamento dos 2 cientistas de dados, que é o Beverly Sims e também o Lee Green. E aqui temos o nome das outras pessoas juntamente com as profissões. Com isso, fechamos essa aula com esse gráfico, que é uma das melhores maneiras para você fazer a visualização dos dados das empresas juntamente com os cargos. Obrigado e até a próxima aula!